Boa noite, é uma alegria ter vocês de novo conosco. Estamos de volta com a nossa transmissão do nosso culto de domingo, aqui no Acre, por volta de 17h30, vendo bastante. As luzes aqui estão dando uma piscadela. Se por acaso a gente sair desse circuito, vocês já sabem, né? Estamos no Face e também no canal da nossa igreja no YouTube. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura do texto, qual a gente vai basear a nossa mensagem de hoje. A gente começa hoje com a leitura desse texto, do Salmo 42 e o Salmo 43. O Salmo 43 é tido como que uma continuação do 42 ou um refrão, não é? deste mesmo salmo. Não é? Filhos de Coré ou filhos de Corá são os autores desses dois salmos. Vamos ler, e sempre como a gente faz, desta vez a gente vai fazer de 2 em 2 versículos, eu e a minha congregação aqui na nossa casa. Estamos agradecidos pela sua sintonização, estamos alegres, que você possa estar reservando tempo para esse momento. A gente continua no período aqui na cidade, então este fim de semana ainda com menos gente na rua, lockdown total, nem os supermercados abriram, não é? Apenas aqueles lugares, postos que abriram para abastecer carros oficiais, não é? Ambulâncias e carros da polícia, corpo de bombeiros, enfim. E a gente teve uma parada total em função do aumento, não é? dos casos de contaminação. Então a gente continua nesse estilo de culto. A gente espera que você esteja participando, visto ser tão importante, não é? Para nós. Inclusive este salmo define bem, não é? A nossa situação nessa circunstância e a nossa situação diante de Deus. Salmo 42, versículos de 2 em 2, 42 e 43, a gente avança pelo Salmo 43, que é pequeno, é curto, e a gente termina a leitura. Preparados? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas cacadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, E pleitei a minha causa contra as nações. contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza,
Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Que você possa ter aproveitado bem a leitura do nosso salmo, não é? Nós temos os pedidos de oração, não é? Sempre em dia com os pedidos, muitos deles já recorrentes, né? Queremos que você reforce o seu pedido de oração pela irmã Conceição, que é a avó paterna da noiva do meu filho. Os médicos estão trabalhando pela evolução do seu estado, né? Então, vamos orar. Nesse sentido, indica uma certa melhora. Então, a gente continue colocando a Dona Conceição diante de Deus nas suas orações. Também temos notícia da Liliane, deve estar em casa, não é? Sim. Ela teve alta. Vamos continuar orando também pelo marido dela, não é? E outras pessoas que você talvez deva conhecer, você pode colocar aí no Face, não é? E outras pessoas que a gente tem certeza que estão precisando das nossas orações, estão hospitalizadas, e ainda as notícias que chegam das pessoas, das perdas, não é? Nessa circunstância, né, que a gente está vivendo, não é? Então, vamos orar? Eu vou convidar a irmã Ana Luísa para orar nesse instante, orando também, agradecendo a Deus o nosso contexto de culto, pedindo a Ele que nos abençoe nesta noite, não é? Vamos orar então com a nossa irmã Ana Luísa. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui, Pai, reunidos, todas as pessoas que estão conosco nessa noite, também separando um tempo para prestar culto a Ti, Pai. Te peço que receba a nossa adoração, o nosso louvor e nos ajude na meditação da Tua Palavra. Fala conosco, a nossa mente e os nossos corações. Quero te pedir também, Pai, pelas pessoas que mencionamos, que estão enfrentando esse vírus e estão em situações complicadas, que Tu estejas, Pai, restaurando a saúde delas, trazendo consolo, conforto e fortalecendo as pessoas ao seu redor, também as próprias pessoas que estão enfrentando, Pai, essa Vamos cantar agora Jesus. Opa, está no meu cabelo, exatamente. A gente vai estar aí depois, se não fosse essa observação do nosso irmão Isaac. Então vamos cantar Deus cuidar de ti. É um hino bem relacionado com o que a gente leu no Salmo, né? Havia uma circunstância muito específica na vida do salmista que o deixava abatido, né? Nós depois vamos ver com mais detalhe quando a gente estiver abordando o Salmo 42, o Salmo 43, e trazendo para o nosso contexto. Mas esse hino é um hino que deixa uma certeza na nossa alma, não é? Então você canta conosco, qual é o número? 51. Tá? Hino 51 de nosso hinário. Por favor, são os hinos. Você acompanha conosco nesse momento. Não desanimes o coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, a toda a vida.
Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida. Toda a vida assim não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, assim não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estendem bem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida. Assim não te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Que bom, não é a gente cantar isso, isso é uma verdade, é uma realidade na Bíblia, o cuidado de Deus em todas as circunstâncias, né? Nós queremos lembrar aqui também motivos de oração, motivos de gratidão a Deus. Doutor João, ele fez aniversário, esposo da Nete, pai do Protógenes Augusto. Doutor João fez aniversário agora dia 5 de março. E ontem, foi? A irmã Maria José, lá do Tancredo, a avó das 5 meninas, 4, né? Eu até, são 5 ou são 4? 4 ou 5, a gente até, né? A avó das 4 meninas, a gente agradece. São 5 mesmo. Olha, está acertando, viu? A casa das 7 mulheres. Vamos orar pela irmã Maria José, agradecendo a Deus o seu aniversário, né? Eu queria também pedir oração por 2 primas. Uma vocês já conhecem, a Tercília. Tercília tem 82 anos, né? Está internada também. A razão é o que se chama coração crescido, né? No vulgar, não é? E ela está precisando fazer aqueles exercícios, um tempo com respirador, um tempo sem respirador. E outra prima, a Ana Lúcia. Ana Lúcia, ela já é minha prima em 2º grau, filha de uma prima, que é filha de uma irmã do meu pai. A Ana Lúcia vai operar essa semana, ela precisa fazer uma cirurgia bucal, mas uma anestesia geral, não é tão simples assim. Vamos orar, eu peço a sua oração para essa minha prima, certo? E eu também quero pedir oração por minha tia Nadir. Nadir é a última irmã do meu pai, ainda entre nós. A Nadir tem 92 anos, a mesma idade do avô materno da noiva do Isaac. A gente também pede oração por ele. Vamos orar por essas pessoas idosas, né? Uma fase tão complicada, tão difícil, né? E aqui no Acre, a chuva voltou, a gente está tendo uma tarde chuvosa neste domingo, a gente já tinha ouvido falar que em outras regiões a chuva também estava provocando um aumento do nível dos rios, as pessoas tinham começado a voltar para suas casas. Vamos orar por elas, pelas medidas também necessárias para essa atenção, não é? Com o que eles chamam aqui de alagação, não é? E a gente também quer orar pelas questões da pandemia, que aqui os hospitais estão superlotados, algumas pessoas na fila, com necessidade até de transporte, a possibilidade de transporte para outros estados. Manaus, por exemplo, falava-se até no Rio de Janeiro, e a gente sempre encontra os outros estados numa situação difícil.
A gente via no mapa o Rio de Janeiro e o Amazonas em queda, os dois únicos em queda, né? E todo o restante do Brasil com esse alarme de aumento, né? E a gente também quer orar pelo surto de dengue, que há também aqui no estado, quase que só se fala na pandemia, mas há outros problemas também. Então você vai anotando esses motivos de oração, não é? E vai orando. Mais um motivo? A irmã Lígia pediu para nós orarmos pela família Iashi. Eles perderam a mãe hoje, por conta da Covid também. Iashi. Mais um caso, né? A gente, a todo momento, a gente ouve de pessoas que perdem entes queridos seus, né? Há pouco tempo, uma entrevista de uma pessoa aqui, que o jornalista focou, perdeu a mãe, agora esse caso da irmã Lígia também, dizendo da perda dessa... Orar também pela família da irmã Lígia, o Joaquim e o Jorge, perderam uma sobrinha que mora lá em Natal, não é propriamente. Nesse caso não foi Covid, outro problema que essa moça tinha, mas também uma moça nova, não é? Filha de uma irmã, de Joaquim e Jorge, né? Então vamos orar também, não é? Então são esses os pedidos. O Isaac prestou atenção, né? Eu vou pedir ao Isaac que ore nesse momento, essa oração especial, por esse pedido que a gente mencionou, não é? E também, logo depois da oração do Isaac, a gente dá continuidade ao nosso culto, não é? Já abordando o nosso sermão. Vamos orar? Senhor Deus Pai, graças te damos a Deus pela tua bênção, Senhor, te agradecemos. Amém. Porque sentimos a tua mão presente conosco, Senhor, mesmo nos piores momentos. Agradecemos porque não temos olhos da morte mesmo quando passamos, Senhor, por ele. Nesse que são tantas, Senhor, nos assolando nesse momento, que tu também esteja com eles, esteja com os médicos, com sabedoria, Senhor, e diz para que eles possam entregar melhor tratamento, também esteja com os pacientes, Senhor, lhes dando força, lhes dando tranquilidade, Senhor, e que com a tua intervenção, Senhor, da forma como a tua vontade, Senhor, a tua soberana e boa vontade decidir, eles venham a sair, Senhor, desses hospitais para a tua glória, Senhor, serem reunidos com seus familiares. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos com problemas aí no YouTube, então nós estamos só no Face, né? No YouTube a gente tem a vantagem de acompanhar com os lives, sermão. Mas você mantém a sua Bíblia aberta no Salmo 42 e 43, que hoje nós vamos seguir versículo a versículo, não é? E o nosso slide dessa noite estava assim, a gente colocou no slide cada versículo do Salmo, a gente subdividiu o Salmo em partes, e cada parte do Salmo, logo abaixo do versículo que aparecia no slide, a gente colocou o comentário, não é? A gente já leu aqui o Salmo 42, o Salmo 43, então a gente quer começar o comentário, não é? A razão da gente escolher o Salmo 42 é porque é uma oração, não é? E a gente está vivendo um tempo, quer dizer, a oração ela é para todo tempo, para toda hora, para todo momento. O Saltério, o livro dos Salmos, é um conjunto de 150 orações. Então ali, circunstâncias bem definidas por que orar, não é?
A gente já comentou aqui o primeiro salmo, por exemplo, do Saltério. O primeiro salmo do Saltério é um estímulo para que o ser humano, para que a pessoa, diante da palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, porque ela vai ser para ele um antídoto contra aquilo que o salmista coloca no primeiro versículo, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A maldade humana, ela não é original, não é? Se alguém escolhe, se alguém opta por ela, olha, vai estar fazendo o que outros fazem, vai ser influenciado por esse grupo de pessoas. Então, o salmista diz ali que um antídoto para isso é a palavra de Deus. É um tipo de salmo, não é? E você encontra outros. Esse salmo que a gente vai abordar hoje é um salmo que tem um tom de lamento, porque o salmista se vê numa condição de abatimento, e nós estamos vivendo um tempo em que a toda hora a gente se defronta com o abatimento, não é? Se a gente não foi ferido de perto, não é? A gente fica abatido porque vizinhos nossos, parentes nossos, pessoas das nossas relações foram afetadas, não é? Eu comentei aqui da uma diretora muito amiga aqui da cidade, perdeu 3 familiares nesse período, não é? Do início da pandemia até agora. Então, há casos talvez até mais graves do que esses, né? E a gente então fica com isso no nosso estado de ânimo, no nosso coração, diante dos nossos olhos, né? Então nós procuramos essa oração, não é? O salmista começa dizendo assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Do mesmo modo, né, que uma corça sedenta, não é? Eleva o seu nariz, né, o seu focinho, o seu olfato, né, para ver de que direção vem a água. A gente agora, nesse início do ano passado, teve uma série de incêndios, né? A gente agora, nessa semana, leu um incêndio na Patagônia, Argentina, né? E agora, a gente, no ano passado, dos incêndios que aconteceram na Amazônia e principalmente no Pantanal, e a gente viu quantos animais perderam a vida, né? Como é terrível o animal encurralado, principalmente o animal que tem um olfato muito mais aguçado do que o nosso, né? Então ele está dizendo: olha, eu não tenho um olfato como o olfato da corça pelas correntes das águas, a minha sede é outra, a minha sede é por Deus, a minha alma suspira por Deus, como se Deus fosse a minha respiração, não é? A gente está sabendo que essa doença é uma doença que afeta o que é essencial no ser humano, não é? Lá a gente respira, a gente até faz isso de uma maneira até intuitiva, distraída, não é? E a gente não sabe que o oxigênio que a gente chama para dentro, não é? Pelas narinas, ele é processado lá no nosso pulmão. O oxigênio é imediatamente colocado. A gente tem agora um instrumento que mede a oxigenação do sangue, porque essa doença afeta exatamente essa transferência de oxigênio em forma gasosa para as células do sangue, né? Então a gente, por esse início do Salmo 42, a gente define o ser humano, ele tem sede de Deus até aquele caminho, naquela viagem de Jerusalém para Damasco. O apóstolo Paulo, ele deu significa sede de Deus, né? Ele é por terra e Jesus falou: quem és tu? Paulo, por que você me persegue? É interessante, o homem, ele foge de si mesmo muitas vezes, foge do encontro com Deus. Então o homem tem uma sede de Deus que ele não identifica. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo se revela ou nos revela a Deus, a partir do momento que chega a palavra de Deus ao nosso coração, chega a mensagem do Evangelho ao nosso coração, a gente começa a definir, a delinear o tipo de sede, né? Lembram de Jesus conversando com aquela mulher samaritana? Jesus falou de sede com ela, né? Interessante, eu costumo dizer que Jesus consegue de uma conversa, não é assim, óbvia, né? Podia me dar um pouco d'água? A mulher olhou para Jesus, podia fazer até um teatro, né? Podia fazer até
dessa cena, né? Representá-la num teatro, na igreja, né? Jesus falou, estou com sede. A mulher falou, como? E Jesus falou, peraí, eu só pedi água. Mas ela achava que Jesus não podia se dirigir a ela, porque ela era uma mulher, ela era uma samaritana, Jesus era um judeu, e Jesus falou, só pedi água. Aí ele falou, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. A mulher, mas como você? Você me pede água e diz que você tem água. Então, o que Jesus queria que aquela mulher identificasse era a natureza de sede que ele tinha no seu coração, não é? Você precisa identificar a natureza dessa sede. Você tem que parar de fugir de Deus. Você tem que correr na direção de Deus. O salmista diz que se a corça localiza a corrente de água, ela vai direto na direção dela, porque ela tem que saciar a sua sede, né? Todo mundo tem sede de Deus, ele precisa saciar essa sede. Você precisa saciar a sua sede de Deus, ainda que a gente esteja nessa circunstância, né? Ele define: a minha alma tem sede de Deus. Eu sei de que sede, de que tipo de sede a minha alma tem. E só tem uma coisa que pode saciar a sede da minha alma: Deus. E o salmista diz: o Deus vivo. Eu faço esses vídeos, eu costumo fazer uns vídeos que eu estou fazendo para a igreja, de vez em quando eu solto na internet, né, para ver até quem passa correndo. É porque quando Deus chamou Abacuque, né, e disse a Abacuque qual era a mensagem que ele Abacuque deveria pronunciar como profeta, ele falou: olha, escreve numa tabuleta, Abacuque, mas numa tabuleta, numa senhora tabuleta, num outdoor, para ver até quem passa correndo. O justo vive por sua fé, não é? E num desses vídeos eu disse: olha, as pessoas querem provar a existência de Deus pela ciência. Vamos continuar então tentando provar a existência do Deus vivo. Porque se está difícil provar a existência do Deus vivo, imagina a existência de outros deuses, de muitos deuses, né? Nós vivemos um tempo em que é politicamente correto ou é politicamente incorreto uma série de atitudes. Então, uma das coisas que a gente tem que valorizar são as religiões, independente da modalidade de Deus ou deuses que elas apresentam. Mas a Bíblia, ela já entra dizendo: olha, a minha alma tem sede de Deus, do que existe. Do que existe. E diz: quando eu me veio, Deus não importa. A primeira coisa que a gente aprende, né? Claro que na nossa vida a gente tem uma série de coisas, mesmo urgentes como essa que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma fase em que a gente tem que estabelecer prioridades. Então, às vezes, parece que no nosso dia a dia, ou na nossa correria, a gente esquece de Deus. Então, a gente diz assim: eu tenho que ir, eu tenho que caminhar na direção dele, eu tenho que procurá-lo, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conversar com alguém sobre Deus, eu tenho que fazer um culto na minha casa, com a minha família. A gente tem essa vontade, quando eu irei? Mas é Deus que vem ao nosso encontro, né? É Deus que vem ao nosso encontro. Quando eu me verei perante a face de Deus? A Bíblia diz que homem nenhum jamais viu Deus. Mas a Bíblia diz que o Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou. Jesus é a revelação de Deus. Então Deus não se esconde mais de nós. E a Bíblia diz que um dia nós vamos ver como a gente deseja ver, né? Só que a Bíblia diz que enquanto a gente vê Deus pelos olhos da fé. E a fé é a coisa mais fantástica que existe. A coisa mais fantástica que existe. Porque ela não depende dos olhos físicos, mas depende da certeza e da convicção que a palavra de Deus nos dá. A Bíblia diz que a fé é a certeza de tudo que a Bíblia promete e a convicção de tudo que Jesus Cristo representa para nós, porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Não existe um outro autor, não existe uma outra fé, não existe outra pessoa que tenha consumado, tornado possível que tudo que a fé promete nos alcançasse, né? Então esse salmo começa dessa maneira: a natureza da minha sede. Eu tenho sede de Deus, mas não é de um Deus, é do Deus vivo. E quando eu irei e quando me verei
perante a face de Deus. Muita gente pergunta isso, né? Deus está perto, né? Se você ler aqui a Bíblia em Romanos, capítulo 10, Paulo, ele, nesse capítulo, ele fala exatamente dessa proximidade nossa com Deus. Ele diz assim, quer ver? Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Até uma criança pode crer, porque a palavra está perto, na boca e no coração. Pode ser entendida, compreendida, repetida, entendeu? E ele diz assim: com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, Deus está perto, Deus está próximo, a palavra está ao meu alcance, eu posso compreendê-la, eu posso repeti-la, não é? E o salmista então prossegue dizendo: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Nós estamos vivendo um tempo de muitas lágrimas, né? E o salmista, o contexto do salmo, depois a gente vai ver, era também um contexto de perda para o povo de Israel. O povo de Israel, eles foram invadidos pelos babilônios, a cidade foi destruída, totalmente queimada, muita gente foi assassinada, muitas mulheres violentadas. Há um salmo, o Salmo 130, que o salmista teve coragem de dizer que o que ele queria é que um dia em Babilônia fosse feito o que ele viu fazer em Jerusalém: pegar um bebê, né, tomar da mãe e bater com a cabeça do bebê numa pedra. Você já imaginou isso? O salmista diz: eu quero que façam com os babilônios um dia o que foi feito em Jerusalém e que eu vi com os meus olhos. Então, essa situação que a gente vive não é uma situação inusitada. Essa situação da pandemia, ela não é a primeira. Você já imaginou uma cidade inteira ser destruída por uma bomba? Isso aconteceu em 1945. Depois houve uma repetição, uma segunda bomba destruiu uma outra cidade inteira. Eu estou falando aqui no salmista, lá no passado, não foi uma bomba, foi uma invasão. Um exército numeroso invadiu Jerusalém, arrebentou as muralhas, matou os filhos do rei diante do rei, vazou os olhos daquele rei, queimou o templo, queimou os muros, levou cativo o povo de Israel. Quantas vezes o povo judeu já foi perseguido? Não só ele, mas se há um povo que é símbolo da perseguição contra uma nação, um povo, e o povo judeu ainda é odiado hoje em dia. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama todas as nações, mas ainda há ódio estudado, ódio pensado, ódio controlado. Tem gente que até disfarça o ódio que sente, entendeu? Mas o que sente é verdadeiramente ódio. Aliás, a Bíblia é muito bem detalhista na questão do ódio, A Bíblia diz que onde não há o amor de Deus, há ódio. Não existe um outro tipo de amor que não seja o amor de Deus, porque o amor do homem, ele tem o quê? Ele tem prazo de validade, e o amor do homem é seletivo. Deus não é seletivo no seu amor. Eu sou seletivo no meu amor, e o meu amor tem prazo de validade. Aqui na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 4, ele diz no versículo 20: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, o que não é amor de Deus é ódio. Então, existe ódio na humanidade. Então, essas duas cidades, essa bomba que em 1945 destruiu essa cidade, e a outra bomba que destruiu a outra cidade, se eu não me engano, o apelido dela era Little Baby, não me lembro, essas bombas hoje, elas não existem mais. Existem mísseis intercontinentais que carregam diversas ogivas.
Existem mísseis que podem ser lançados de submarinos. Existem aviões bombardeiros que não conseguem, não são detectados por radares, que podem soltar esses mísseis. A humanidade, então, vive debaixo desse medo da possibilidade de uma guerra nuclear. Isso é só para dizer o que assusta, o que abate, o que aflige o ser humano. Esse salmista está numa circunstância de abatimento, nós estamos em outra circunstância de abatimento, mas já houve outras ao longo da história da humanidade, na antiguidade, se você quiser dividir por períodos, na Idade Média, na Baixa Média, Alta Idade Média, no Renascimento, na Idade Moderna, não é? O que representou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a quantidade de pessoas que morreram. Só no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, houve exércitos que perderam mais de 500 mil soldados, houve exércitos que perderam mais de 1 milhão de soldados. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, 4 anos antes que se fechasse o segundo ano. Essa quantidade de mortos já existia, proporcionalmente. A Primeira Guerra Mundial matou mais gente do que a Segunda, não em termos absolutos, mas em termos relativos, em função do tamanho dos exércitos, em tamanho da questão da potência das armas, que não era tão grande como na Segunda Guerra. Foi uma guerra absurda. Então, a humanidade é cheia de momentos absurdos. E esse salmista aqui, ele está abatido em função de um desses momentos que ele vivenciou. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Então, as lágrimas prevaleciam na vida do salmista. Claro que a gente pode chorar, a gente deve chorar, aliás, chorar é um alívio, né? Chorar, a Bíblia diz: bem-aventurados que choram. Evidentemente que o choro pode ser um choro falso, né? Pode ser eu já disse que alguém pode chorar de ódio ou com ódio. Então, o choro de que fala a bem-aventurança do Novo Testamento, que Jesus diz que é bem-aventurado, é um choro que alivia, é um choro que a gente se coloca diante de Deus perguntando por quê, como o salmista está perguntando aqui, e ele diz: as minhas lágrimas, eu tenho chorado muito, eu tenho me alimentado de lágrimas, dia e noite eu tenho chorado. Então as lágrimas prevaleciam, e ele, enquanto continuamente eu, para mim mesmo, depois ele vai dizer que as pessoas também dizem, perguntam para mim, não é? Ou a minha alma pergunta: o teu Deus onde está? Continuamente, né? A gente tem feito muito essa pergunta: meu Deus, onde tu estás nesse momento, né? Nessa situação, onde tu estás? A gente desejava uma interferência de Deus, só que a gente tem que estar atento para o fato de que às vezes o ser humano quer manipular Deus, né? O ser humano, ele não quer ser servo de Deus, o ser humano, ele não quer olhar para os seus problemas. Agora, por exemplo, nessa situação, não é? A gente está assim, vendo uma coisa só, não é? Sai na rua para comprar alimento, traz o alimento para casa, fica em casa, não é? Trabalho a gente faz em casa. Se alguém diz que algum tipo de trabalho, alguma atividade, as escolas vão voltar, a gente volta com medo. Alguns pais não vão mandar, não é? Então, a recomendação que eu tive no meu trabalho foi para: fale com os professores das escolas que você acompanha, que não entreguem material nesse momento. Tenham todo o cuidado do mundo. Caso entregue, que observe todo o protocolo que existe para que não haja contaminação. Então, nós estamos num tempo assim, e a gente gostaria que o quê? Que amanhã a gente acordasse e o vírus tivesse ido embora, não é? Ou que então essa vacina viesse aos borbotões e resolvesse de uma hora para outra todo o problema, para que a gente voltasse a ter a nossa vida normal, não é? Mas o salmista pergunta, né? Ele era cobrado por si, pelo seu estado de ânimo, pela sua própria alma, ele não conseguia esconder isso, não é? E daqui a pouco ele vai dizer a outras pessoas: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Continuamente essa pergunta me vem, eu me lembro dessas coisas e a minha alma se derrama. Ele diz assim: a condição aflitiva da minha alma, né? A minha alma se derrama. Deus não corresponde às minhas expectativas, né? O que eu desejava que Deus representasse para mim, o que Ele fizesse, não está acontecendo. Então, a minha alma se derrama. Como Jó, né?
na sua condição. Né? Jó foi atrevido em muitos momentos do seu discurso, porque ele ficava se perguntando, né, onde Deus estava, por que Deus permitiu aquilo que acontecia com ele, no grau que aconteceu, na sequência que aconteceu. Primeiro afetou a vida financeira, depois afetou a vida familiar, depois afetou a sua própria saúde. Onde estava Deus? Não é? A condição aflitiva da alma de Jó. Não é? Então ele fala, eu me lembro de como passava eu com a multidão de povo, eu me lembro de como guiava o povo à casa de Deus. Ele lembra de coisas positivas, não é? Puxa vida, como era bom aquele tempo acabou, não existe mais. Essa circunstância foi abortada, foi interrompida, não é? Então ele fica lembrando, puxa vida, como eu queria que isso voltasse, como eu queria que... Havia gritos de alegria, havia louvor, havia festa. O estado que ele definia anterior era de culto. Ele queria conduzir a multidão de povo à casa de Deus. As igrejas estão fechadas, né? E é uma loucura quando a polícia tem que interromper uma festa. A gente não está em tempo de festa, pelo contrário, ajuntamento nenhum. Então ele lembra desse tempo, o salmista lembra desse tempo. Eu queria que esse tempo voltasse. Como era bom esse tempo. Lembrando que o salmista ele é uma pessoa que leva Deus em conta. Ele não era uma pessoa esquecida de Deus, alheia a Deus. Né? A Bíblia, às vezes, define essa situação de alinhamento em relação a Deus. A pessoa que não está nem aí para Deus. Né? E essa pessoa também, ainda que não saiba, tem sede, ou deveria ter sede, alguma coisa nela a embrutece terrivelmente, se ela alheia às coisas de Deus, se ela tem, não identifica em si mesma essa sede. Né? A gente lembra daquele texto da carta aos Efésios, você pode abrir no capítulo 2 da carta aos Efésios, quando Paulo define, né, as 5 condições da pessoa que não está indo nem para Deus. Né? Está em Efésios 2,11, lembrai-vos. Era a situação de todos nós. Essa sede de Deus é algo que o próprio Deus coloca no nosso coração, por meio do seu Espírito. Ele nos procura. Não é? Quando o homem rompeu com Deus, Deus o procurou. Lá na história do Éden, Deus o procurou. Não é? E o texto diz aqui, ora, lembrai-vos, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, da igreja, estranhos, desconhecendo as alianças da promessa, os textos da Bíblia, não tinham esperança e no mundo sem Deus. No mundo sem Deus. Interessante como é que a gente vê no mundo, não é? A gente que crê em Deus, a gente vê no mundo os indicadores da pessoa de Deus de maneira clara. Então a pessoa que está no mundo e está sem Deus, ela tem necessidade dessa sede. Ela se embrutece de uma tal maneira, né? O apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Romanos, a gente já leu esse texto, mas de vez em quando eu gosto de lembrar esse texto. Romanos 1,20, Paulo diz assim, primeiro, os atributos invisíveis de Deus. Primeira coisa, os atributos invisíveis de Deus. Segundo, o seu eterno poder. Terceiro, a sua própria divindade. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Como é linda a criação de Deus. Eu estava lendo há pouco tempo sobre, de novo, né? De vez em quando aparece essa matéria na internet, eu gosto de ver sobre a matéria escura, né? Sobre as partículas. Eles estavam dizendo, olha, no momento do Big Bang, a ciência tem uma teoria, ela fala do Big Bang, mas no momento do Big Bang tinha que acontecer matéria e antimatéria. Então, o universo nunca surgiria desse Big Bang. Só que houve um equilíbrio que eles sabem, houve uma interferência que eles não sabem de onde veio. Então eles acham que o que modulou essa interferência, o que compensou esse choque de matéria e antimatéria foi a matéria escura. E houve um bóson. Aí eu descobri que a ciência tem um monte de partículas
que para que ela fundamente as teorias dela, essas partículas têm que existir. Elas ainda não descobriram, não viram, não detectaram, mas elas vão dando os nomes. Aí tem uma tal partícula chamada axion, e tem um bóson. Bóson é uma partícula que faz, uma partícula mensageira, ela faz um contato, né? Tem o bóson de Higgins, né? E tem esse outro que agora eu esqueci o nome, mas é um outro que, baseado nesse anterior, tem essa mesma função, não é? Estabelecer física quântica, microscópica. Esse é o espaço, né? Que o homem vê e o homem tenta definir, tenta explicar, né? E a Bíblia diz que um dia esse espaço, ele simplesmente vai deixar de existir, ele vai se abrir e a gente vai ver, sim, o trono de Deus. A gente vai ver a vinda de Cristo, né? O espaço vai fugir da presença de Deus. Imagina isso, né? Então a Bíblia diz aqui, o salmista diz, ele se lembra dessa circunstância e ele diz o que? Por que estás abatido, a minha alma? A nossa alma tem razões por que está abatida. E a gente, na nossa oração, pode até dizer para Deus a relação, o porquê que a nossa alma está abatida, não é? Muitas pessoas, elas têm razões óbvias. Óbvias porque perderam entes queridos. Porque perderam entes queridos. Então, é óbvio por que a minha alma está abatida. Então, ele pergunta assim, por que te perturbas dentro de mim? A nossa alma, eu perguntei assim no slide, será que a nossa alma pode se abater, não é? Será que a nossa fé, ela tem que blindar a nossa alma de qualquer abatimento? Não, pelo contrário. A fé torna a nossa alma ainda mais sensível, não é? A gente reclama do ser humano que agora está aflito por causa da pandemia e antes da pandemia. Algumas vezes a gente vê a comparação da quantidade de pessoas que morriam, né? A pandemia tem essa quantidade de mortos definida, essa quantidade definida por ela. Mas havia outras quantidades de mortes que não estavam nos afligindo. Quantas crianças morriam de fome? A gente não sabe, não é? Quantas mulheres eram assassinadas? A gente mais ou menos sabe, não é? Quantas pessoas eram assassinadas por causa do tráfico? Mais ou menos a gente sabe, não é? Quantas pessoas morriam por causa... E a gente agora está contabilizando. Talvez fosse uma insensibilidade do ser humano, né? As mortes agora, elas começaram a preocupar porque o vírus vai se aproximando da gente, vai cercando a gente, vai tirando o espaço da gente, vai se, com muita facilidade, ele vai se espalhando. Então a gente começou a pensar, puxa vida, não é? Eu agora estou com a alma abatida e perturbada. Ninguém me ajude aqui que desligou o meu computador, né? Eu estou com a alma abatida e perturbada. As pessoas estão pensando dessa maneira, desse jeito, não é? Então, o salmista conseguiu? Conseguiu. Gente, espere um pouquinho o computador agora ligar, né? Para a gente continuar. A gente está confiando aqui no nosso slide, não é? Então, vamos continuar lendo aqui, que aí a gente continua. Eu parei no versículo 5, não é? Espere em Deus, não é? A solução do salmista para ele mesmo é que ele espere em Deus. Então, há toda uma expectativa da alma abatida com relação àquilo que Deus pode fazer, não é? Nós estamos falando da capacidade que Deus dá à nossa alma de ser sensível, que a gente não estava se preocupando com outras quantidades e outros tipos de mortes, antes que o vírus nos assustasse, antes que a gente estivesse com medo, até que a nossa própria vida estivesse em risco, ou que o nosso vizinho, ou que o nosso parente, ou que o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, não é? Então, o salmista, ele já é alguém que tem a sua alma sensibilizada. Então ele diz assim, espere em Deus, e ele projeta para o futuro, eu ainda o louvarei, ele é meu auxílio e ele é o meu Deus. A Bíblia diz que a gente deve louvar a Deus em todas as circunstâncias, né? Durante a década de 80, eu me lembro que houve um livro, né? Louvor que Liberta, né? E houve uma ênfase
na questão do louvor que eu comecei a achar exagerada. E é verdade, não é? Durante muito tempo as pessoas achavam que louvor era um gatilho, né? Que você é como se fosse um controle remoto, né? O louvor é um controle remoto, baseado na atitude sua, você controla, você estimula Deus, Deus vai responder de acordo, não é isso, não é? A gente, quando lê o livro de Jó, o primeiro capítulo, o primeiro discurso de Jó, no primeiro discurso dele, ele não tem o que louvar, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Eu não recomendo ninguém a fazer isso, né? Que a Bíblia diz no Novo Testamento que a gente não deve amaldiçoar ninguém, nem o inimigo, né? Eu gosto muito de lembrar a profecia, não é, de Obadias, porque Obadias diz que você não deve se deleitar com desculpe usar essa expressão, com a desgraça nem do teu inimigo, entendeu? Então a Bíblia diz que você não pode se deleitar com o que de ruim acontece com o teu adversário. Então, quando a Bíblia diz Jó não tinha nenhum motivo por que louvar a Deus, Jó, ele desabafou de uma maneira que parece antibíblica, mas não era verdade. Se você for ler ali o que Jó estava dizendo, o que Jó estava dizendo, ele estava no limite dele, então ele resolveu desabafar com Deus. Então a alma de Jó também se derramou dentro dele, a alma de Jó também estava abatida, entendeu? Então, quando a Bíblia diz, o salmista diz aqui, olha, eu vou louvar a Deus pelo que Ele vai fazer, porque essa circunstância em que eu me encontro e o meu estado de espírito, Deus vai mudar, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus e eu vou esperar em Deus. Nós vamos esperar em Deus. Essa circunstância que a gente está vivendo, a gente não sabe quando ela vai melhorar, mas a gente põe expectativas em Deus que ela melhore. A gente vai fazer o que compete a nós para que ela melhore. Nós vamos tentar minorar o nosso sofrimento e o sofrimento de outras pessoas à nossa volta. O que depender de nós significa uma expectativa positiva em relação ao poder de Deus, em relação ao que Ele vai fazer. Por isso que o salmista diz aqui, espera em Deus, eu ainda vou louvá-lo, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Então são certezas que o salmista tem. E é a identidade de Deus, esse Deus é o meu Deus, eu reconheço como meu Deus, Ele não é um Deus, Ele é o Deus vivo, e eu tenho certeza que essa situação vai mudar. E eu louvo a Deus por essa condição que Ele me dá agora de suportar esse abatimento, não é? E ainda vou louvá-lo quando a circunstância mudar, não é? Então é isso que o salmista diz. O salmista faz uma pergunta a si mesmo e ele responde a sua própria pergunta, não é? O salmista, ele faz uma pergunta a si mesmo e ele responde a pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele mesmo responde: espere em Deus, eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Aí ele diz: eu sinto a batida, ele confirma, né? Eu sinto a batida, eu não vou dizer que não, não é? Eu, como crente, não é? Eu posso sim sentir a minha alma abatida dentro de mim. Por que não? Por que não posso? Não é? Ele diz que pode sentir. Então a alma pode ficar abatida, mas eu me lembro de Deus. Primeira coisa, não é? Quando nós sentirmos a alma abatida, quando você sentir a sua alma abatida, primeira coisa, lembre de Deus. Lembre de Deus. Não é? E ele diz assim: olha, eu me lembro de Deus, eu tenho outras situações em que Deus, para mim, foi livramento. Não é? Eu, há pouco tempo, estava pensando, e de vez em quando você pensa, e a gente pensa, em situações da nossa vida, e como foi a oração que você fez nessa situação da sua vida. Eu tenho uma situação na minha vida que eu tinha 10 anos de idade, e eu fui atropelado na porta da escola.
E o carro me atropelou da seguinte maneira: ele bateu no poste e esmagou minha perna entre ele e o poste. Eu morava no Rio de Janeiro, isso foi em 1967, foi na Escola Paraná, em Cascadura, na esquina da Padre Manso. Olha, ironicamente a rua se chamava Padre Manso e a rua principal em cima, Hernani Cardoso. Naquela esquina das duas ruas, perto da minha escola, o carro bateu no poste e esmagou a minha perna. A diretora que me carregou no colo, a subdiretora, não queria que eu olhasse para a minha perna. Uma hora que ela bobeou, a gente como criança, eu olhei e eu mesmo, criança, vi eles vão amputar minha perna. Um camarada que me socorreu, ele segurou na altura da minha, da batata da perna, da panturrilha por trás e no meu calcanhar, porque o meu calcanhar estava ligado à minha perna só pelo tendão de trás. Os ossos foram esmigalhados. A tíbia, que é o osso da frente, quebrado em 2 lugares. E o nome do osso, no meu tempo, era perônio, mas não é mais perônio. Né? Como é o nome? Vê aí para nós. Né? Ele mudou de nome. Esse osso se esmigalhou. Eu tenho um restinho dele colado na minha tíbia atrás. Não é? Fíbula. Pois é, o novo nome do perônio. No meu tempo era perônio. Eu quebrei o perônio, eu não quebrei a fíbula, viu? Então, ali eu orei e pedi a Deus que Ele poupasse a minha perna. E Deus poupou. Depois o médico contou, porque o médico foi chamado para amputar. Esse médico me contou para nós essa história. Ele contou, ninguém contou para nós. Ele nos visitou, meu pai quis convidá-lo, orar com ele. E ele contou como foi, e outras circunstâncias mais. Eu estava conversando com a minha esposa há pouco tempo das viagens que nós fizemos ao Rio de Janeiro, no tempo que a gente não podia pagar a passagem aérea. Nós fizemos 15 viagens ao Rio de Janeiro de carro, ida e volta, são 4.000 quilômetros para ir, 4.000 para voltar, 4.000 arredondando para menos. A menor distância que nós cobrimos do Rio de Janeiro foi de 4.095 quilômetros. E quando chega ali em Campo Grande, você pode escolher rotas. A gente perguntava aos caminhoneiros quais eram as estradas asfaltadas, que o caminho mais perto, e um dia a gente fez, uma vez a gente fez um caminho bem curto em Mato Grosso do Sul, e a gente atravessava a Rondônia, um pedaço de Mato Grosso, um pedaço de Goiás, todo o Mato Grosso do Sul, todo São Paulo, e chegava no Rio de Janeiro. Como que Deus nos guardou? Perigos que a gente nem sabe que passou nessas viagens. Eu, um camarada que dorme à toa ao volante, minha esposa tomando conta de mim. Então Deus nos guardou muitas vezes. Então ele lembra aqui de situações, não é? Em que ele olha nas terras do Jordão. Eu me lembro desse Deus. No Monte Hermon, eu me lembro, no outeiro de Mizar, a memória dos feitos de Deus não deixa abatida a nossa alma. Então, a gente está numa circunstância difícil, mas nós temos certeza que nós podemos esperar em Deus. Nós vamos louvá-lo pelo livramento que Ele vai proporcionar, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Mas nós estamos enfrentando um período de abatimento. Sinto abatida a minha alma, sinta. A alma não pode se abater, ela pode se abater, mas nós temos certezas. E a certeza que o salmista tinha da identidade do Deus que lhe auxilia, de outras circunstâncias em que Deus deu livramento. Então a Bíblia, ela define para nós situações em que Deus já tem resolvido. Não é? Por exemplo, irmãos, o problema do pecado está resolvido, o problema da morte está resolvido, o problema do sofrimento está resolvido, tudo isso está resolvido. Mas de imediato, nós não estamos ainda livres da morte física, não estamos livres da presença do pecado, o pecado ainda está na nossa vida, não estamos livres do sofrimento. Mas nós já divisamos que o nosso Deus é um Deus que já resolveu esse problema. Aliás, esse é um dos grandes confortos e consolos para quem está sofrendo. A convicção de que aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar em Cristo. Então isso é um conforto. Não é? Um abismo chama outro abismo. A sensação que o salmista tem é que
olha, esse abatimento não vai, porque um pensamento meu chama o outro pensamento, eu só ando na direção para o mergulho no abismo, para longe da presença de Deus. É a sensação até da pessoa depressiva, né? A mente de um depressivo é um abismo, chama outro abismo. E ele fala assim, olha, Deus, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu lembro da experiência do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele achou, quando ele pulou naquele mar, ele achou que finalmente ele tinha conseguido fugir de Deus definitivamente. Porque no fundo do navio ele não conseguiu. Os caras foram achar ele lá e disseram, rapaz, você não tem um Deus para quem você orar? Gozado que o único Deus era o Deus de Jonas. E eles oravam para o Deus deles, e eles falaram, não, pode me jogar no mar que a culpa é minha. Esse cara está maluco, vamos voltar para lá. E eles eram supersticiosos, e a coisa piorou. Aquele cara no porão falou que a culpa é dele. Eles foram lá de novo, o que está acontecendo? Eu estou fugindo do meu Deus. A culpa é minha, me joga no mar. Não, jogaram Jonas no mar. E Jonas falou, acabou, a minha fuga de Deus acabou. Ele achou que ia morrer. Eu fico imaginando o momento que o peixe engoliu Jonas. E o que Jonas sentiu? Não é? Porque quando ele diz que todas as ondas e todas as catadupas passaram sobre mim, é a oração de Jonas. E a oração nossa pode ser no sentido apenas emocional, no sentido psicológico, no sentido espiritual. Contudo, o abatimento da alma pode ser uma cilada para a fé. Não é? Veja aí no slide, né? Claro que nós podemos ficar com a alma abatida, mas isso tem que ser o quê? Um aumento, uma situação de fortalecimento da fé. Né? Tiago diz assim na carta dele, Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de alegria. Eu sempre gosto de ler esse texto e pulo o pronome indefinido. Gente, eu gostava da aula do pronome indefinido. Eu sou professor de português, né? Quando eu dava aula do pronome indefinido, eu me divertia com os alunos. Porque o pronome é indefinido, é interessante a natureza do pronome indefinido. Todos eles parecem que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Você fala lá, ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de alegria, o passardes, não é motivo de alegria, é motivo de toda alegria. Tudo não fica nada de fora, quer dizer, toda e nada aqui se equivalem, né? Quando você estiver passando por provação, você não tem que ter alegria, você tem que ter toda a alegria. É como se o Tiago dissesse assim, olha, tudo que a provação tem para te oferecer, você tem que, com detalhe, minúcia por minúcia, você tem que absorver, que tornar aquilo um instrumento de fortalecimento da sua fé. Tudo. E ele não fala toda a alegria, o passardes por provações, ele usa outro pronome indefinido, várias. O que são várias provações? São todas. É nenhuma de fora. Se você quiser usar nenhuma, que é um pronome indefinido também, é nenhuma provação out, nenhuma fora. Então ele está dizendo aqui, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Confirmada a aprovação ou confirmada a tua fé, né? Ou confirmada a tua disposição diante da aprovação. O salmista está dizendo isso, olha, minha alma está abatida, sim. Eu estou sentindo como se todas as cachoeiras, todo o oceano tivesse passando por cima da minha cabeça. Meu Deus, as tuas ondas, as tuas vagas passaram sobre mim. Aí ele diz assim, com tudo isso, aí já é uma conjunção, né? Que é a junção de com tudo, pronome indefinido. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, o amor de Deus durante o dia. E de noite eu canto. Jó, numa das suas falas, diz isso, né? Eu não tenho motivo, eu tenho insônia. Eu não durmo, eu tenho mau hálito, eu cheiro mal, eu nem me visto. Mas há uma canção que eu posso dirigir a Deus no meio da noite. Então, às vezes, a gente deita tarde, a gente dorme tarde, a gente perde o sono, não é? E a gente o quê? Canta. Mesmo que seja em forma de lágrima, né? Mas a gente canta.
Então ele diz, com tudo que está acontecendo, com todas as provações possíveis, com todo esse inventário detalhado delas, o Senhor me concede o seu amor e põe na minha boca o seu cântico. O Salmo 40 diz que Deus, esperei, olha aí, ele diz que espera, o Salmo 41, esperei confiantemente pelo Senhor. O que ele fez? Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Deus fez isso comigo e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Com tudo isso, mesmo com tudo isso, o Senhor me dá o seu amor e o Senhor me põe nos lábios um novo cântico, porque firma meus passos em Cristo. Mais do que firmar os passos na rocha, numa rocha qualquer, mais do que aprumar no dia a dia da vida, mais do que dar uma solução que é uma solução provisória, ou uma solução essas que a gente vê aí e contabiliza, é firmar a nossa alma no Senhor Jesus. E aí ele diz assim, uma oração ao Deus da minha vida. Em meio a tudo isso, ele diz, olha, eu orei, o meio pelo qual o contato é permanente, e com quem eu orei. A quem eu orei? Ao Deus da minha vida. Aquilo que eu disse, Deus já nos deu uma vida que é eterna. Enquanto a gente está nesta vida, todas essas circunstâncias a gente pode enfrentar, de sofrimento, de pecado, medo, tudo isso pode acontecer, provações, tentações, pandemias, mas Deus já nos deu uma vida que é eterna. E não é que a gente vai ficar alienado do que está acontecendo, mas a gente vai trazer do céu, a gente vai trazer dessa qualidade de vida o que Deus quer que a gente, aqui neste mundo, a gente estabeleça como princípio e como procedimento, Isso está na carta aos Colossenses, Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim, olha, como é que você vive? Como é que você vive? Paulo diz assim, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isso é a hipoteca da fé, A hipoteca é quando você perde tudo, você dá tudo. A hipoteca da minha fé é Cristo. O objeto da minha fé é Cristo. O autor e consumador da tua fé tem que ser Cristo. Ele fala assim em Colossenses 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso aqui não é alienação não, gente. Pelo contrário, é viver nesse mundo pelos padrões de Cristo, como ele viveu. Viver nesse mundo, porque Cristo ele trouxe para a sua vida, a partir do Pai, a partir do céu, os padrões pelos quais ele viveu. E não diga que Cristo não enfrentou provações, não enfrentou sofrimento. Não diga que Cristo não teve a sua alma abatida. Essa oração aqui Jesus pode fazer tranquilamente, porque estás abatida. Quem foi o homem sobre quem todas as ondas e vagas de Deus, Jesus falou uma oração, sabe qual foi a oração de Jesus? Meu Deus, por que você me desamparou? E ali não era retórica, era o momento da luta íntima de Jesus, Quer dizer, Deus abandonou Deus na cruz, Deus abandonou Jesus na cruz. Será que talvez possa dizer que ali foi um momento de fé de Jesus, Ele não viu Deus, você me desamparou. Então ali era um momento de sumo conflito de Jesus, Mas a Bíblia diz que ele venceu. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim. Você se esqueceu de mim, Deus. Eu estou lamentando. Eu estou sob a opressão dos meus inimigos. Eu fui esquecido.
E não foi nada disso do que aconteceu. Tá? Então, a oração de Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele tinha certeza, né, que no caso dele, Jesus teve uma experiência com Deus que nenhum de nós tem, de comunhão e naquele momento ali de afastamento. Porque na verdade nós é que estávamos afastados, mas para que Jesus Cristo pudesse nos aproximar definitivamente de Deus, ele passou por essa experiência. E ele ali então venceu a morte. Ele morreu e pôde ser ressuscitado, porque não pecou em momento nenhum. E aí, a partir desse momento, a gente pode ler o que a gente acabou de ler em Colossenses: se já ressuscitaste juntamente com Cristo. Paulo diz na carta aos Efésios, que ele escreveu em sequência, junto com a carta aos Colossenses: nós estamos ressuscitados com Cristo e assentados nos lugares celestiais com Cristo. Isso não é alienação, é trazer para a vida esse modelo de vida que Cristo nos permite viver, né? Aí o salmista diz que os meus ossos se esmigalharam, os meus adversários me insultam. Vou ler o Salmo 22, não é? O Salmo 22 é a oração de Jesus no momento da morte na cruz, não é? O primeiro versículo do Salmo 22 é: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Só Jesus podia orar dessa maneira. Deus meu, clamo de dia. Aqui o salmista diz que durante o dia Deus dá misericórdia. O salmista no Salmo 22: eu clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Aqui o salmista no Salmo 42 diz que Deus põe cântico no meu coração. O salmista no Salmo 22 diz: eu não tenho sossego durante a noite. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Do mesmo modo que o salmista no Salmo 42 lembra do livramento, ele está lembrando: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Um homem pode dizer isso, não é? Mas Jesus, ele pode dizer isso da maneira como ninguém disse, por causa do desamparo que ele experimentou no momento em que ele morria por nossa salvação. Só Jesus poderia ter suportado o que ele suportou, o que Adão e Eva não suportaram, o que homem nenhum suporta diante do pecado, não é? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o. Ele tem prazer em Deus? Que Deus o livre. Contudo, mesmo contudo aqui do Salmo, né? Tu és quem me fez nascer, me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Salmo 22, a oração que Jesus fez, uma oração ao Deus da minha vida. Essa foi a oração de Jesus. Aqui o salmista diz: os meus ossos se esmigalharam, os meus adversários me insultam. O teu Deus onde está? Sensação de abatimento seguida por insulto. O teu Deus onde está? Mas agora o salmista tem como responder. Por isso que Tiago diz que quando a gente passa pela provação, a gente fortalece a nossa fé. A gente fortalece a nossa fé. Por isso que é importante nesse momento que a gente está vivendo, a gente aproveitar esse momento para que a gente lá atrás, quando superar tudo isso, a gente tenha fortalecido a nossa fé e não seja o mesmo que a gente era antes, ou o mesmo que a gente continuou sendo nesse momento, né? Tiago fala assim, Tiago 1,3: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1,4: a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Perfeito, íntegro, em nada deficiente, depende da aprovação e da condição como foi enfrentada. E o modo como a fé foi o quê? Fortalecida. O salmista aqui, ele, quando faz pela segunda vez essa pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele já tem uma resposta rápida, né? Ele já sabe responder, ele espera em Deus.
pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A quem? A Deus. Qual a atitude? Vou louvá-lo. E o que eu vou esperar de Deus? O auxílio de Deus. Isso aqui é a experiência do salmista, é parecida com a experiência de Jó, né? Olha, eu falei pra caramba, Deus, mas uma coisa eu vou te dizer, eu agora estou te vendo como eu não te vi antes. Parece que toda a experiência que eu tinha é uma experiência de um Deus assim, que eu só ouvi falar, oitiva, de orelhada, né? A gente no meu tempo dizia isso, né? Rapaz, você respondeu aquela questão, eu respondi de orelhada, eu nem sei se vou acertar. Então Jó, ele disse assim, eu conhecia Deus só de orelhada, de oitiva, só de ouvir falar, mas agora a experiência que eu tive me permite ver Deus como eu nunca tinha visto antes. Seja a oração, uma oração a Deus na minha vida, seja o nosso recurso, e essa certeza, né, de que eu posso estar com a alma abatida, posso ter abatimento, sem dúvida nenhuma, eu posso ter todas essas sensações, mas eu vou esperar em Deus. Quem? O meu Deus vivo. Qual é a atitude? Eu vou esperar, porque eu ainda vou louvar a Deus. Louvo agora e vou louvar por outras razões e outros motivos depois, porque Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. Senhor, obrigado pela experiência que nós temos, pela fé, como diz Hebreus, enxergando quem é invisível. Essa experiência que nós temos de segurança na Tua providência, baseado na Tua palavra, baseado, a gente quando olha para trás como o salmista olhava, a gente vê experiências na nossa vida, experiências de oração, experiências de provação, Tu nos deste livramento. Então a gente espera livramento para esse momento que a gente está enfrentando, e a gente sabe que um dia, Senhor, nós vamos agradecer, vamos lembrar isso, não é? Como uma fase que passou, tantas outras fases que a humanidade já viveu, às vezes até provocada pelo próprio homem, por causa da carência que o homem tem de acertar o rumo, porque só tu podes fazer com que o homem acerte o rumo, e ele vive esquecido de Deus. Teu Deus onde está? O salmista, ele quando ouvia isso, ele dizia, eu sei onde meu Deus está, a minha alma tem sede dele, ele tem satisfeito a minha sede, ele é o meu Deus vivo. Que essa experiência possa ser a experiência de tanta gente, Senhor, que precisa, nesse momento, de socorro. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguém pediu oração? Então nós vamos nos despedir de você. Ainda no hino final, nós vamos cantar. A gente quer que você cante conosco o hino de Salmos e Hinos. Lembrando que na próxima terça-feira nós estaremos de volta com Provérbios, parte 4 do estudo do livro de Provérbios. Será 19 horas, hora do Acre, 21 horas, hora de Brasília, pelo fuso horário, né, de diferença de 2 horas do nosso estado. Vamos cantar? Agora você vai cantar o hino que eu falei no início, né? Nossa carência, a nossa sede, ela tem nome, não é? E o nome da nossa sede é Jesus. Careço de Jesus, e Ele é que satisfaz a minha sede de Deus. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre, ora a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, Senhor, pecado e tentação não mais serão vigor. Desde, Senhor, careço teu amparo sempre, ó, dai a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, em meu coração, o custo de viver em santa
careço do teu amparo sempre, roda-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus nas trevas ou na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre, roda-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador a ti. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre, roda-me a tua bênção, aspiro a ti. Amém. Então, a nossa maior aspiração é Jesus. Seja Jesus para a sua vida. Deus abençoe. A gente se despede aqui. Continuamos orando. Continue orando por nós. Nós todos orando por você. Agora aqui no final, a irmã Josilene pediu oração por Rosa e família que estão com Covid. Nós vamos orar por eles durante essa semana. Amém. Rosa, E pedido da família. irmã Josilene.